No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que aquela bomba inusitada acabou explodindo bem no Parque Florestal, e uma série de acontecimentos bizarros chegou a ocorrer graças a isso. Quando Connie contou para todos um pouco do seu passado caótico e triste, ela também acabou descobrindo que o grupo de uma igreja visitaria o parque, e com medo de ser reconhecida e até mesmo passar por aquele sofrimento novamente, ela chegou a descobrir uma base militar escondida no Parque Florestal, e a partir desse momento tudo começou a desandar de uma forma bastante bizarra. O episódio começa com a Connie acordando e já descobrindo que estava atrasada. E então, após ter se arrumado e comido cereal com leite no café da manhã, ela vestiu aquele disfarce verde e logo se posicionou em uma árvore. Porém, chegamos a descobrir que ela havia feito tudo isso apenas para poder espiar a Rachel. Momentos depois na sede, enquanto Malloy chegava ali na cozinha e era zoado pela roupa que estava usando, e o Steve falava que suas calças não eram mais da sua mãe. Em seguida, ele acaba deixando o biscoito cair debaixo da geladeira, mas graças à regra de 5 segundos e a Connie ele acaba conseguindo comer o biscoito a tempo. No entanto, Steve retribui aquele favor insultando a sua colega, com a Rachel chegando ali para lhe defender, mas acabou fazendo a mesma coisa. Ao mesmo tempo que o Steve revelava que na verdade elogiou a sua colega, pois Deus havia lhe dado uma força de lésbica descomunal. Durante isso, Woody mostrou ser contra o relacionamento entre mulheres, falando que deviam começar a ser tolerantes com qualquer comportamento daqueles, e também chegou a revelar que uma famosa igreja iria visitar o parque. No entanto, Connie já conhecia bem a fama daquela tal igreja, pois havia passado por uma experiência traumatizante graças à mesma. Em seguida, ela chegou a contar um pouco de sua infância para os colegas, revelando que por causa do seu gosto muito mais pelas mulheres do que por alguns homens, seus pais acabaram a levando em uma igreja para tentar de alguma forma consertá-la. Porém, como não deu resultados, eles então a renegaram e trocaram ela por um cachorro São Bernardo. E após o Denzel falar que os pais poderiam criar um cachorro se tivessem continuado com ela, Rachel logo ficou do lado da sua colega falando que o Woody deveria cancelar aquela visita. Porém, ao descobrir que eles já haviam pagado em dinheiro, seu pensamento rapidamente mudou em relação à igreja do ódio. Momentos depois, enquanto andava conversando com a sua mão, Connie acaba recebendo um apoio de sua colega de trabalho. E ao falar que infelizmente não teve como escolher ser daquele jeito, e também receber alguns elogios de forma amigável naquele momento difícil, Connie infelizmente acabou confundindo um pouco as coisas, e chegou a ficar chateada com a reação enojada da Rachel após o seu beijo. Enquanto isso, na entrada do parque, Woody recepcionava os apoiadores daquela mesma igreja de ódio no local, e contava para o responsável o quanto gostava da parte íntima feminina. De volta com a Connie, ela continuava conversando com a sua mão sobre aquela igreja que a traumatizou, e também daquela reação bastante negativa da Rachel com o seu beijo. Nesse momento, ela acaba se deparando com um cara fumando no local, e ao ter resolvido correr atrás do mesmo, pois era proibido fazer aquilo no parque, Connie inesperadamente acabou indo parar naquele lugar secreto. Enquanto isso, na cozinha da sede, Woody aproveitou para dar uma conferida no dinheiro que recebeu da igreja, falando que sairia para jogar golfe em comemoração a toda aquela grana. Porém, ao ter convidado Denzel para lhe acompanhar novamente nas partidas, Steve revela que eles dois já tinham planos para ir em um evento. No entanto, Woody não aceitou muito bem ser trocado pelo Steve, e com isso resolveu pagar uma grana para o Denzel ir junto dele no golfe, o que obviamente acabou deixando seu companheiro chateado. De volta naquele lugar secreto, Connie infelizmente foi salva graças a um homem que o reconheceu pela sua roupa de patrulheiro. E então, após questionar que lugar era aquele, Connie descobre que se tratava de um centro de pesquisa militar ultra secreto. Com isso, ela então precisou fazer aquele processo de juramento, significando que não revelaria nada. Em seguida, ele comenta que o governo já vinha usando aquele parque há um tempo, e desenvolviam nada menos que alguns explosivos especializados altamente classificados, chegando a mostrar uma bomba que baixava a taxa de açúcar no sangue do inimigo, aquela que faziam eles ficarem parecidos com uma pessoa nada atraente, a outra que faziam as pessoas serem evaporizadas numa questão de segundos, e até mesmo aquela bomba com arco-íris que faziam as pessoas trocarem de time. Durante isso, eles até mostraram um vídeo ultra secreto daquela bomba sendo usada, com ela tendo sido a razão dos Estados Unidos terem ganho a guerra contra o Bigodudo. Em seguida, Connie ficou um pouco pensativa sobre o que havia acabado de descobrir, e junto daqueles momentos gravados pelas câmeras do parque, ela então chegou à decisão de jogar aquela bomba com arco-íris bem ali na base secreta, o que rapidamente mudou o comportamento de todos que estavam à sua volta, inclusive até mesmo de pessoas que estavam bem distantes da base militar. Momentos depois, Connie já percebia algumas mudanças que havia acontecido em alguns locais do parque, e até chegou a conversar amigavelmente com o responsável da igreja. Durante isso, ela também chegou a presenciar aquela cena bizarra, e no final os seguidores da igreja entraram no ônibus para ir em um evento diferenciado.
mudado. Em seguida, Connie descobriu que seus amigos também haviam mudado, e até ficou surpresa com um triângulo amoroso rolando entre o Woody, o Denzel e o Steve. Ao mesmo tempo que Rachel chegou ali já mostrando um comportamento diferente, falando que sempre viu ela como uma grande amiga que podia contar, mas agora começou a vê-la de uma forma que jamais havia visto, e chegou a dar em cima da Connie revelando que faria umas coisas com ela, o que obviamente deixou a mesma bastante feliz, pois sempre sonhou com aquilo, mas logo resolve se controlar já que gostaria que aquilo fosse perfeito. E então, já de noite, quando as duas estavam prontas para fazer umas tesouradas na cama, Connie logo percebeu uma mudança que havia ocorrido nela também, pois como estava próxima daquela bomba acabou virando hétero. No dia seguinte, enquanto Malloy estava ansioso para assistir o jogo de futebol, Woody por outro lado acabou mudando para um canal de confeitaria, o que resultou com ele perdendo a jogada mais importante da partida, e até descobriu que infelizmente não poderia ver o replay instantâneo da mesma. Já na cabana do Denzel, Steve chegou ali com um buquê de rosas para seu pretendente, mas acaba ficando bastante surpreso com a sua reação, até que então descobre que só estava assim por causa do presente do Woody. Enquanto isso, com a Connie, ela ainda estava surpresa com a descoberta de que agora era hétero, chegando até mesmo a perceber que havia perdido a sua incrível força lésbica. Em seguida, Rachel chegou ali já fazendo umas coisas inusitadas com ela, porém Connie continuava ali evitando já que agora era hétero, o que não chegou a ser bem aceito pela Rachel pois nunca havia sido rejeitada, e logo disparou alguns insultos bastante pesados contra sua colega. Em seguida, ela voltou a demonstrar o quanto gostaria de fazer umas coisas com ela, com a Connie infelizmente a rejeitando pois não sentia mais atração por mulheres. Porém, Rachel acabou achando aquela sua rejeição bastante atraente, e até chegou a dar uma palmada em suas partes antes de ir embora. Ao mesmo tempo, aquele grupo chegou ali no parque para o comício da igreja, e Connie acaba reencontrando seus pais depois de anos sem os vê-los, com eles também mostrando São Bernardo que havia substituído a Connie. Enquanto isso, Steve continuava tentando mostrar todo o amor que sentia pelo Denzel, porém novamente chegaram a ser interrompidos pelo Woody naquele seu barco, e o Denzel mais uma vez mostrou ser alguém bastante interesseiro. De volta com a Connie, ela tentava se reaproximar de seus pais mesmo depois do que fizeram, porém eles nem sequer estavam interessados em voltar a ter uma filha. No entanto, as coisas logo mudaram quando Connie revelou que agora era hétero, e com isso eles também tiveram que dar um fim na outra Connie. Momentos depois, em sua cabana, Rachel chegou novamente a provocar sua colega com as brincadeiras deliciosas, e até descobre que ela havia se reaproximado da sua mãe mesmo depois de ter sofrido, e durante isso seus pais chegaram a fazer uma descoberta interessante. Após isso, enquanto Connie descobre que passaria o dia com a sua mãe, Woody e Steve continuavam disputando pela atenção do seu amado Denzel, até que chegam a descobrir que um momento a três não seria uma má ideia. Enquanto isso, na cabana da Connie, Rachel resolveu lhe fazer uma visita após ter lido seu bilhete a chamando para fazer umas coisas, porém durante isso acaba descobrindo que se tratava de uma armadilha, pois eles pretendiam fazer ela perder aqueles desejos lésbicos que tanto falava. Ao mesmo tempo que Connie descobria o plano maléfico de seus pais, porém sem a força lésbica ela não conseguiu fazer muita coisa, e chegou a falar com o general da base militar sobre os efeitos da bomba, e descobriu que a mesma só faziam as pessoas mudarem de time por 24 horas. Com isso, Connie logo recuperou aquela sua força lésbica, e conseguiu chegar a tempo para salvar a Rachel de seus pais problemáticos, além de também ter revelado que voltou a gostar de mulheres, e com isso logo voltou a ser esquecido por eles no mesmo instante. Na próxima, em vez de transformar todos em gays, eu vou invadir o quarto da Rachel e levar meu clorofórmio. Ai, é o quê?